O convite à leitura, né? Então, elas vão citar agora vários autores que eu acho muito interessante a gente também trazê-los. A vulnerabilidade compartilhada nos convida a promover o reconhecimento, o respeito e a reciprocidade. Essa palavrinha ela abre tanta porta e ela anda tão esquecida. Reciprocidade, incluindo a disposição de aceitar o desconforto de não compreender ou não se sentir compreendido na complexidade dos processos relacionalmente responsáveis. Aqui eu queria dar uma paradinha. O que que é um processo relacionalmente responsável? E, ultimamente, o que que a gente tem encontrado na nossa profissão que tem nos deixado tão acuados, né? Então, assim, a gente tem que ter uma CCA, a gente tem que ter um grupo, a gente tem que ter uma maturidade relacional para poder se despir. Porque até onde eu entendo, fazendo uma metáfora do despir como se colocar emocionalmente para o outro, se despir, né, das suas defesas, tem que ter reciprocidade, tem que ter respeito, tem que ter reconhecimento. E eu não sei se vocês sabem, se vocês acompanharam, ou se vocês estão ligados nisso, mas eu acho que com certeza tá, porque tudo é co-construído. É esse processo que nos fortalece como CCA. Nós começamos em março esse processo e o grupo continua firme. Olha que bacana isso. Porque é um momento que a gente tem para poder realmente falar das nossas fragilidades. Porque aqui a gente sabe que vai ser acolhido. Entendeu? Pelo menos é o meu desejo. Não tem julgamento, não tem pré-julgamento. Ou se tem, a gente está fazendo de tudo para não ter, porque tem tensões, sempre vai ter. É tensional esse momento de compartilhar. Mas quando a gente tem garantida a reciprocidade afetiva, a responsabilidade afetiva, a coisa fica mais fácil, fica mais fluida, né? Ela acontece. Eu penso assim, só quando existe essa responsabilidade afetiva. A gente não tem sentimento de pertença com quem nos desqualifica, sabe? E se uma competição, né? Começa a virar uma competição com o outro que me desqualifica e comigo mesmo para provar para mim mesmo que eu não sou objeto de desqualificação. Aí, cadê a reciprocidade? Cadê a responsabilidade afetiva, né? Então, o Edgar Morin, ele vai dizer o seguinte, que é impossível a gente falar de vulnerabilidade se a gente não coloca na mesa a complexidade. Porque nós somos seres humanos são complexos mesmo. É claro que existem julgamentos internos quando eu escuto o outro, mas a partir do momento que eu me escuto escutando o outro e vendo que eu estou julgando, opa, já é o momento de eu parar e falar assim, por que que eu estou nesse momento aqui, nessa situação? Vamos. Assim, eu já ouvi falar que, já li, não sei. Ah, agora com quem? Não sei. Acho que está numa daquelas aulas minhas da opressão, uma daquelas slides meu da opressão da bondade, que é muito difícil para o ser humano não julgar, né? Porque ele julga e é julgado o tempo todo. Mas a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente pode dar uma maciada nesse julgamento que vem antes de qualquer coisa e começar a se observar qual o movimento que está me fazendo julgar alguém agora. O que que esse outro tem que tá me incomodando tanto em mim? O que que está cutucando em mim? Que está me fazendo julgar tanto o outro, sabe? A gente não coloca o outro na berlinda à toa. Freud já falava do narcisismo das pequenas diferenças, né? Aquilo que eu vejo no outro que me incomoda tanto que eu não consigo ver em mim, me incomoda, e aí eu bato de frente. Então é o momento de eu me perguntar, por que que isso está me incomodando tanto, né? Por que que o outro ser frágil, ser vulnerável me incomoda tanto, né? Então, Morin ele vai nos convidar a contemplar as interações, as ações, as determinações, os acontecimentos inesperados, compreender, integrar e valorizar a imperfeição. Somos seres imperfeitos, eternos aprendizes. Valorizar a incerteza, valorizar a impossibilidade de saber total de alguma coisa, assim como a diversidade que ocorre no universo, né? Eu, quando dava teoria sistêmica, eu trabalhava muito com o livrinho do Morin, a teoria da complexidade, porque eu acho
indispensável trabalhar pensamento sistêmico junto com Morin. E aí ele falava o seguinte, resumindo assim, com um toque de Patrícia. Nós estamos em cima de uma bola que gira sozinha pelo universo, a gente não sabe para onde que a gente está indo, não tem jeito de puxar o freio de mão e falar: para, que agora eu não quero ir para esse lado daqui, eu não quero ir para Marte, eu quero ir para Vênus. E a gente tem que dar conta dessa incerteza total. A gente finge que não está acontecendo nada disso. Tem um site que chama Apolo 11, que se vocês querem dar uma piradinha, entrem nele. No exato momento agora, vocês vão ver tudo que está acontecendo no planeta Terra. Terremoto, mudança de placa tectônica, chuva, maremoto, vulcão explodindo, e a gente aqui na CCA falando de vulnerabilidade compartilhada. Vocês estão entendendo? Ou seja, no princípio total da incerteza, e a gente aqui fingindo que está tudo bem, fazendo calendário, fazendo agenda, mas é assim, porque senão fica todo mundo maluco, né? Agora, não podemos desconsiderar que a gente vive e compreende, integra essa imperfeição, essa incerteza, né? Agora, em relação à vulnerabilidade, Morin acredita que ela é uma parte essencial da condição humana e que aceitá-la e abraçá-la pode levar a uma maior empatia, uma compaixão e resiliência, né? Eu gosto muito do Morin. Aí elas adiantam um pouco, né? Elas caminham e vão falar do Brené Brown. Brené Brown define vulnerabilidade como a emoção que experimentamos em tempos de incerteza. Eu acho isso tão bonito. Em tempos de risco e tempos de exposição emocional. Nós estamos completamente expostos depois das redes sociais. A gente tem que passar por mil filtros para não poder deixar aquilo nos tomar, né? É Instagram, é Face, é WhatsApp, é YouTube, é plataforma de stream, algoritmos, ou seja, se a gente não coloca o pé no freio, a gente é tomado por isso e a gente vai começando um processo de despersonalização. Porque muita exposição emocional, quando não está no meu direito de falar eu quero, não quero ser exposta, leva o risco maior de exposição emocional, né? Bom, então, segundo Brown, a vulnerabilidade é algo que precisamos abraçar para vivenciar plenamente a riqueza e a complexidade da experiência humana. Ela acrescenta que a vulnerabilidade é um elemento essencial para construir resiliência e desenvolver um senso de dignidade e pertencimento, para construir relacionamentos significacionar com o outro de forma aceitando a minha vulnerabilidade. Está claro isso, gente? Que é diferente de uma vulnerabilidade de uma criança que ela é traficada, é sequestrada e colocada no tráfico humano. Que é diferente de uma vulnerabilidade daquelas pessoas que estão sendo caçadas nos Estados Unidos e colocadas em gaiolas. Não é essa vulnerabilidade que elas estão levantando, tá? Bom, então aqui agora a gente vai falar da dignidade humana, responsabilidade relacional e compromisso individual. Levinas, gente, é um teórico maravilhoso. Quem não leu ele ainda, eu sugiro que leia. Para Levinas, a dignidade humana poderia estar enraizada no que ele chama de responsabilidade relacional no mundo social e político. Não existe psicologia sem política, né? Já falei isso. E na noção do indivíduo como um tomador de decisões autorreflexivas. Isso aqui que é muito bacana. Quando eu falo na vulnerabilidade como decisão, como uma escolha. Sua filosofia enfatiza as responsabilidades éticas e morais de tratar uns aos outros com compaixão e respeito. Ela implica o duplo compromisso de ser responsável por si mesmo e de ser relacionalmente responsável pelo impacto que suas ações têm nos outros. O Levinas, quando ele fala da bondade genuína, ele fala que o rosto, o semblante do outro nos convoca. Eu acho isso lindo. No momento que vocês já ouviram essa expressão, o olhar do outro é uma janela para a alma, né? Bem poético isso. Mas é esse olhar do outro que nos convoca, que nos chama, que nos faz aquele apelo emocional de estar ou não junto com esse outro, né? Já a Sheila McNamee e o Kennedy Gerken, eles vão falar o seguinte: responsabilidade relacional
é a ideia de que somos responsáveis não apenas por nossas próprias ações individuais, mas também pelo impacto que essas ações vão ter nos relacionamentos e nas comunidades das quais fazemos parte. E aí a gente vai entrar muito naquela ideia do construcionismo social, né? Que tudo está conectado, o microsocial e o macrosocial, né? Essa ideia é baseada na compreensão de que os seres humanos são inerentemente criaturas sociais e nossas ações e escolhas podem ter um impacto profundo nos outros, sem dúvida nenhuma, né? A gente vive em comunidade, você pode estar até sozinho na sua casa, um ermitão na caverna, mas uma água que você bebe lá na caverna e ela escorre pelo chão, já vai alterar o ambiente, né? Já vai adubar, já vai fazer crescer. Ou seja, todas as nossas ações, elas não são isoladas. A gente vive numa grande teia, né? O pensamento sistêmico já dizia isso, né? O Capra, que tudo está conectado com tudo. No que diz respeito à dignidade, Hilo, olha só, o sábio, queria um dia ser assim, Patrícia Mello, a sábia, eu acho massa, nos ensinou que toda pessoa deve ser tratada com respeito e bondade, independentemente do seu status social ou origem. Isso no mundo atual é difícil, né, gente? A gente vê isso aqui, né? Em termos de compromisso, ele enfatizou a importância de perseverar em suas ações e em suas crenças. Ele resumiu suas ideias nas três questões a seguir. Isso aqui é super ético e filosófico. Se eu não for por mim, quem será por mim? Aqui ele está enfatizando a questão do cuidar de si mesmo, né? O autocuidado que o Foucault já falava, né? Que a forma da gente encarar o biopoder é o autocuidado, de forma a ser responsável por suas próprias ações e não depender de outras pessoas para isso. Ao cuidar de si mesmo e de suas ações, também se está cuidando dos outros. E aí o limite é muito tênue entre o egoísmo e o autocuidado, né? E eu falo que é filosófico porque eu já li um ensaio sobre o que é o altruísmo, na verdade. O autor, ele defendia com o pé junto que o altruísmo, na verdade, é uma forma egoísta de existência, porque se coloca tudo no outro, esquece de si mesmo. Aí eu fiquei, ó, né? Ou seja, tudo tem dois lados. Se eu for apenas por mim, então o que eu sou? Reconhecimento da interconexão e na necessidade de contribuir para o bem-estar coletivo. Ela traz à tona o dilema ético. Peraí que tem o negócio é tampando. E moral que surge quando alguém se concentra apenas em suas próprias preocupações e interesses, perdendo de vista o propósito maior. E, se não agora, quando? Fala sobre a vontade de correr riscos e aproveitar oportunidades à medida que elas surgem, reconhecendo que o momento presente é tudo que temos. Isso enfatiza o imperativo ético de agir e agir agora, né? Então, assim, eu tenho um profundo respeito por aquelas pessoas que saem dos seus países, das suas casas e, sei lá, vão levar alimentos para as crianças na faixa de Gaza. Tenho um profundo respeito, porque está colocando o coletivo à frente, né, do próprio, para a própria zona de conforto, né? Então, agora sustentando a tensão e desconforto. O Derrida, ele cunhou o termo différance, do verbo francês différer, que significa ao mesmo tempo adiado, postergado e diferir, que é ser diferente. Na vulnerabilidade compartilhada, essas ideias referem-se à noção de sustentar a atenção na diferença. A gente lidar com pessoas parecidas com a gente é muito fácil. Eu quero ver lidar com quem é diferente, com quem não pensa igual, sabe? Com quem tem uma cultura diferente. Aí que, como já, né, a porca tosse o rabo. Quando participantes assumem o compromisso ético de ouvir uns aos outros, que é o que a gente estava lembrando aqui da nossa CCA, eles têm a responsabilidade relacional e são responsáveis por sustentar a atenção de adiar. Não, eu não quero escutar isso agora. Sabe os três macaquinhos? Tum, tum e tum, né? É agora,
Não, eu não posso postergar isso. Eu posso adiar, mas uma hora isso vai bater na minha porta. Enquanto diferem, ou são a diferença ela vai bater na porta da gente, mais dia menos dia. Sustentar a atenção significa viver o desconforto de não entender o outro ou de não se sentir compreendido, ao mesmo tempo que se toma o tempo para ouvir e iniciar o processo de compreensão. A gente só consegue compreender se a gente se abre para a conversa, para o diálogo. Porque até onde eu sei, não existe telepatia. Não tem como eu adivinhar o que que a Bárbara pensa sobre algo. O tom. Eu tenho que abrir o diálogo. Eu tenho que virar e falar, Bárbara, sabe aquele dia que você falou sobre isso? Você topa, vamos conversar um pouquinho mais sobre aquilo? Porque quando ela se abre para conversa e eu me abro para conversa, não é só download. Trururururu. Existem as pausas no diálogo. E essas pausas são necessárias, que é o momento que eu vou escutar minhas vozes internas conversando com a Bárbara. E Bárbara vai escutar as vozes internas dela conversando comigo. Então, para a pessoa estar aberta para o diálogo, ela tem que estar aberta para a diferença, né? Então, isso inclui oferecer o espaço, o tempo. Eu dou o meu tempo para o outro. E o contexto, para contemplar ideias e significados semelhantes ou diferentes que podem levar a acordos ou desacordos. Quando eu era professora, e fui professora há 30 anos, graças a Deus eu nunca escutei, Deus foi meu amigo nessa hora, nenhum aluno virando para mim falando assim: eu te pago para dar aula para mim. Porque eu acho que fica profundamente emocionalmente magoadíssima com isso. Sabe por quê? Um professor, ele não pode ser mensurado em termos de dinheiro que ele recebe, além do tempo dele, que não tem jeito, quando os outros nem Mastercard paga, ele está inteiro ali naquele processo. Quando o aluno me procura, é um ser humano procurando outro ser humano. Então, eu tenho que estar aberta, eu tenho que estar com uma curiosidade genuína. Eu tenho que estar num campo dialógico, num processo de responsabilidade afetiva e ética, entenderam, gente? Então, é igual lá no Japão, o professor é super valorizado. Eu acho que isso é meme, né? Mas chegou um dia para mim, eu adorei. É o único que o imperador se curva, né? Que faz reverência é para um professor. Então, assim, como contabilizar isso apenas em dinheiro, né? Sendo que tem um espaço ali, o aluno, quando procura um professor, ele está compartilhando a sua vulnerabilidade. E a gente tem que ter o maior respeito ético por isso, né? Bom, então como chegar a um acordo nesses tempos tão sombrios que estamos vivendo? Chegar a um acordo em uma conversa exige que os interlocutores estejam dispostos a isso e que tentem valorizar em si mesmo o que é estranho e diferente, e muitas vezes adverso. Quando isso acontece reciprocamente e cada interlocutor pesa os contra-argumentos ao mesmo tempo e que mantém as suas próprias razões, como eu falei, não é download, apaga o que eu penso e faz download de uma nova forma, é lentamente possível chegar passo a passo a uma transferência recíproca, sutil e não arbitrária dos pontos de vista. Você tem que pensar assim. Por quê? Porque você mora num país tropical, no Ocidente, capitalismo super forte. Você vai andar na contramão? Uai, vou, se a decisão for minha. Se eu já me abri para um espaço de interlocução, vi que aquilo ali não me responde. Não tem que ser arbitrária, né? Isso é o que chamamos de troca de modos de pensar em direção a uma linguagem comum e uma declaração comum. Aí elas vão citar o Gadamer, né? Bom, aqui eu traduzi aquele gráfico que estava lá, aqueles três círculos, né? Então, esse primeiro círculo trata das vulnerabilidades individuais, que tem a ver com a condição humana, incerteza, risco, exposição emocional, o medo de se expor emocionalmente, dignidade humana e resiliência. Isso está aqui, ó, nas vulnerabilidades individuais. Já ali tem também um compromisso ético, né? Como que seria isso? Vivenciar vulnerabilidades individuais, sustentar essa tensão e o desconforto de não compreender ou de não se sentir compreendido
E em situações de acordos e desacordos, bancar essa tensão, que não é fácil. Todos nós aqui já nos sentimos expostos em algum momento, em alguma situação, que você dá vontade de assim, nossa, o chão agora podia abrir e me engolir aqui. Ou então de sair correndo, né? Vulnerabilidade compartilhada. Esses dois é como se tivesse sendo um campo fértil para chegar na vulnerabilidade compartilhada, que é uma condição na complexidade das relações humanas, como eu já disse, e envolve respeito, reciprocidade, reconhecimento, dignidade humana. Vocês percebem que esses pontos da vulnerabilidade compartilhada, de alguma forma, eles vão responder aos riscos, aos medos, ao medo da exposição emocional que vem antes, né? E de novo está lá, sustentar a tensão e o desconforto em processos relacionalmente responsáveis. Tá indo, gente? Eu disparei por causa do tempo, porque tá na correria, né? Bom, então abraçando, identificando e reconhecendo o desconforto. O desconforto implica o ato de sustentar a tensão, de não entender o outro ou de não se sentir compreendido no processo de chegar a acordos ou desacordos.